Bom dia, meus amigos, bom dia, tudo bem? Olha que imagem linda, sol. Agora aqui em Marabá são exatamente 6 horas e 53 da manhã. Com essa imagem linda, eu quero começar mais um Vamos Papear com vocês. Que Deus abençoe o nosso fim de semana, Deus abençoe nossas vidas, nos dê muita saúde e paz. Se liga aí na abertura. Daqui a pouco eu volto com vocês. Meus amigos, tudo bem com vocês? Agora aqui da 230 com a nossa NMAX Amarilei. E aí, vamos papear? Me diz aí, como é que tá a sua relação? Eu não tô falando, meu amigo, não é de corrente, coroa e peão, não. Eu tô falando como é que tá a sua relação com Deus, como é que tá a sua relação com a sua família. Você sabe que nesse quadro eu costumo passar um pouco da minha vida, um pouco das minhas experiências, de como eu tento lidar com certas situações. E aí eu resolvi compartilhar com vocês uma história muito bacana. Espero que isso sirva de exemplo aí e que vocês se assimilem com a minha história. Caso isso aconteça, quiser compartilhar algo comigo, é só entrar em contato e eu tenho o maior prazer em publicar a sua história. Ou se não, se você quiser apenas deixar um comentário aí ao seu relato, ou se quiser me ligar ou passar um WhatsApp para a gente trocar uma ideia, eu estou à sua disposição, beleza? Então vamos lá. Vocês sabem, se você está chegando agora, fique sabendo que recentemente eu fiz uma viagem a Salvador. Eu e minha esposa saímos aqui de Marabá, no Pará, e fomos até aquela capital da Bahia. E nessa viagem, na ocasião, nós estávamos na Harley Davidson Deluxe, a Duquesa, uma moto fantástica. E quando nós idealizamos essa viagem para Salvador, a primeira coisa que eu e a minha esposa fizemos foi botar na presença de Deus e pedir para Deus para nos capacitar, e se fosse da vontade dele, que tudo desse certo. Pois bem, meus amigos, na ida, a viagem maravilhosa, uma viagem que ficou marcada nas nossas mentes para sempre. E quando nós chegamos a Salvador, Salvador estava num período invernoso e chovia muito por lá. Aí o que nós fizemos? Nós queríamos visitar os centros históricos de Salvador, alguns lugares, e como estava chovendo, eu não poderia estar usando o GPS do meu celular para me guiar. E além do mais, eu também não sabia aonde estacionar ou deixar a motocicleta, né, em lugares turísticos, como Pelourinho, Elevador Lacerda, entre outros. Beleza. A moto ficou parada 2 dias lá no hotel onde nós estávamos hospedados. Pois bem, meus amigos, quando nós estávamos já de partida, retornar para casa, nós resolvemos voltar por uma cidade chamada Santo Antônio de Jesus. E aí, para chegar nessa cidade, nós resolvemos atravessar de ferry boat. Foi uma experiência muito legal. Porém, meus amigos, quando eu fui funcionar a moto lá no hotel, ela pegou tranquilo. Quando nós chegamos no ferry boat, eu paguei a passagem e fomos ao portão esperar a embarcação chegar. E aí eu desliguei a moto. Quando a embarcação chegou, demorou em torno de meia hora. Quando a embarcação chegou, isso era cedo da manhã, viu, meus amigos? Era mais ou menos esse horário. Eu fui ligar a moto para embarcá-la. E quem disse que a moto pegou, meus irmãos? Meus amigos, a moto não pegou. E aí eu tentei por diversas vezes e a moto não pegou. Naquele momento, por um milésimo de segundo, eu fiquei com muita raiva. Porque
a gente que está viajando, né, a gente não espera, principalmente como eu fiz uma revisão na moto, a gente não espera acontecer esse tipo de situação. Eu fiquei muito chateado, mas repito, por 1 milésimo de segundo. Você sabe por quê? Porque eu aprendi com um grande amigo meu, o pastor Paulo Ramos, da Igreja Batista, no qual eu dou um imenso abraço e uma gratidão pela pessoa dele. Eu aprendi com ele que até as coisas ruins, Deus permite que o diabo faça com você. Foi difícil eu compreender isso, mas é verdade. E eu vou tentar explanar esse pensamento agora. Como assim, André? Que Deus permite que o diabo faça coisas ruins com você? É assim, ó. Se você não conhece a história de Jó da Bíblia, vá lá, procure aí a história de Jó, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Mas eu vou passar a minha experiência e eu vou me botar no lugar de Jó, tá bom? Eu disse para vocês no início dessa conversa que quando a gente veio a idealizar a viagem a Salvador, eu e minha esposa colocamos isso, um projeto de Deus, apresentamos a Deus e Deus nos capacitou. Agora, vocês vão ver várias imagens de lugares onde nós passamos e que nós desligamos a moto, certo? E ligamos ela e ela funcionou normalmente. Olha só os lugares aí. Agora, imaginem vocês se o que aconteceu comigo no porto de Salvador acontece nesses lugares. Lugar deserto, onde a passagem de carro, de moto era muito remota, aonde não tinha acostamento, aonde eu não conhecia ninguém, lugar que só estava eu e minha esposa. Ou seja, em todos esses lugares aí que vocês estão vendo na fotografia, eu desliguei e liguei a moto e ela funcionou normalmente. Ela veio da pane no porto de Salvador. Agora eu vou me colocar no lugar de Jó. Deus me livrou desse problema naqueles lugares que eu mostrei na foto. E aí, com certeza o diabo foi lá e disse assim: tá vendo aí, Deus? O André, a Dalila estão fazendo uma viagem magnífica. Você idealizou junto com eles, você proporcionou isso para eles, você os capacitou para isso. Mas você deixa eu tocar um pouquinho nele para ver como ele vai reagir contigo. Deus disse para ele assim: diabo, eu vou deixar, mas quando tiver num lugar seguro. E foi lá no porto de Salvador. E por que um lugar seguro? Porque em Salvador, meus amigos, eu tenho o meu irmão, um cara magnífico, categórico, eu não canso de falar dele, que é o Chandler do canal Bora Rodar. Eu costumo dizer que eu não tenho um amigo, eu ganhei um irmão de verdade. E também tenho, cara, o Daniel da RL Motos. Foi as duas pessoas que eu pensei imediatamente em contactar quando o problema surgiu. E fui prontamente atendido por eles. O Chandler e o Daniel foram totalmente categóricos e me ajudou em tudo. A bateria demorou a chegar sim, mas não foi culpa de nenhum dos dois. Cara, eu fui abraçado por eles. Eles se colocaram no meu lugar de todas as formas. Então vocês vêm dizer pra mim que isso não é projeto de Deus? Claro que é. E eu, por 1 milésimo de segundo, fiquei com raiva, mas rapidamente eu lembrei da história de Jó e agradeci a Deus. E pensei da seguinte forma: se for da vontade de Deus que eu fique aqui hoje, eu vou ficar, eu vou pagar mais uma diária de hotel, eu vou ver o que vai acontecer com a moto, eu vou ver se é só a bateria mesmo. E realmente foi só a bateria. E de lá pra cá, a nossa viagem voltou a ser uma maravilha. Não aconteceu mais nada, a motocicleta veio tranquilamente, nós curtimos muito a viagem. Não me senti inseguro, você sabe por quê? Porque eu sabia que Deus estava conosco. E aí, meus amigos, eu volto a perguntar para vocês: como está a sua relação com Deus? Vocês observem que em toda a minha história eu falo de Deus e da minha família, que na ocasião é minha esposa, Dalila. Ela também estava comigo. Foi um projeto de nós dois. Se você vai viajar sozinho e você é casado
Coloque o seu projeto para sua esposa, que se ela concordar e compartilhar contigo a sua viagem, ela também vai colocar na presença de Deus. Se você é solteiro e você mora com seus pais, presente esse projeto para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, para as pessoas que o amam. Certamente eles vão colocar essa viagem, esse projeto, essa conquista na presença de Deus. Tá bom, meus amigos? É esse o papo que eu gostaria de levar com vocês hoje. Lembre-se, meus irmãos, no meu caso, no caso da minha esposa, e eu acredito que no caso de muitas pessoas que estão aí assistindo o meu vídeo, a fé em Deus é muito grande. Então não perca ela. Mais uma vez reforço, leia a história de Jó. Sabe por quê, meus irmãos? Vocês vão entender muita coisa. Meus amigos aqui dão muita risada de mim, porque sempre que eu vou falar de Deus, eu coloco a história de Jó pelo meio. É a única história de fato que eu sei da Bíblia. Eu não vou mentir para vocês, tá? Mas essa história, cara, me trouxe uma visão totalmente diferente da vida. E posso garantir para vocês que hoje eu sou íntimo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu sou filho de Deus. Tá bom? Então é isso. Estou aqui nessa estradinha de chão, já gravei por aqui com a NMAX, essa excelente motocicleta. Olha só, meus amigos, eu peço a você, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho das notificações. Se gostou, comente. O seu comentário é o meu maior pagamento. Em grande medida, eu respondo a todos. Saudação paraense, desse lugar aqui que representa muito o nosso Pará, desse verde. Vamos produzir conteúdo?